Na figura abaixo, temos um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de centro no ponto O. Observando a figura, nós temos um triângulo inscrito na circunferência. No próprio enunciado diz que se trata de um triângulo equilátero. E se você observar na questão, a medida desse segmento aqui está sendo indicada aqui por 2 raiz quadrada de 6. E esse segmento é o apótema desse triângulo. E a questão quer saber o seguinte: determine a medida do lado do triângulo da figura acima. Estão aqui as alternativas, eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Olha só, toda vez que a gente tem um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, a medida do lado desse triângulo pode ser calculada assim. A gente pega a medida do raio da circunferência, que circunscreve o triângulo, e multiplica pela raiz quadrada de 3. Só que para determinar a medida L, a gente vai precisar calcular antes a medida do raio da circunferência. E o que é que a gente vai fazer para isso, então? Bom, a gente tem aqui a medida do apótema desse triângulo. E a gente sabe que a medida do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência é igual a metade da medida do raio dessa circunferência. E aí, nesse caso, a gente pode dizer também o seguinte, já que a gente quer determinar a medida do raio, que o raio é igual ao dobro da medida do apótema do triângulo. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Como eu já tenho a medida do apótema desse triângulo, eu descubro a medida do raio. R vai ser igual a 2, multiplicado pela medida do apótema, que é 2 raiz quadrada de 6. E nesse momento aqui, eu consigo determinar a medida do raio da circunferência. 2 que multiplica 2 dá 4, e 4 multiplicado pela raiz quadrada de 6 é a medida do raio dessa circunferência. Pronto, com a medida do raio, eu consigo determinar a medida do lado desse triângulo. Vai ficar assim, ó. L é igual à medida do raio, que é 4 raiz quadrada de 6, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Perceba que aqui eu tenho uma multiplicação de 2 radicais. A raiz quadrada de 6 e a raiz quadrada de 3. Como os radicais têm o mesmo índice, a gente pode simplificar, colocando assim, ó, L igual a 4, e aí é só colocar um único sinal de radical, mantém o índice e multiplica o radicando 6 com o radicando 3. 6 multiplicado com 3 vai dar 18, e aqui está a medida do lado do triângulo. Só que quando a gente olha nas alternativas, a gente percebe que é preciso trabalhar um pouquinho mais com esse valor aqui. E a gente sabe que a raiz quadrada de 18 não é um número exato. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse 18, deixa eu colocar aqui como se fosse um rascunho, e transforma esse 18 numa multiplicação de 2 fatores, onde um deles a gente sabe o valor da raiz quadrada exata. No caso do 18, eu posso fazer assim, ó, 9 multiplicado com 2, isso dá 18. E aí, quando eu vou determinar a raiz quadrada de 18, eu determino a raiz quadrada desse produto aqui. E como a gente sabe o valor da raiz quadrada de 9, então a gente faz assim. Já que a raiz quadrada de 9 é 3, então a gente vai ter 3 fora do radical. E como 2 não tem raiz quadrada exata e não tem como simplificar mais, já que ele é um número primo, vai ficar assim. A raiz quadrada de 18 é 3 que multiplica a raiz quadrada de 2. Pronto, vou pegar esse valor daqui, vou substituir lá no valor que determina a medida do lado do triângulo, e eu vou ter aqui, ó, L igual a 4 multiplicado por 3 raiz quadrada de 2, e finalmente eu descubro a medida do lado do triângulo em questão. 4 multiplicado com 3 vai dar 12, e a medida do lado vai ser 12 multiplicado pela raiz quadrada de 2. Com isso eu concluo a questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa E.